Olá, estamos iniciando mais um episódio do Histórias de Sucesso e hoje eu tenho um convidado super especial. Mas antes de iniciar com esse convidado, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho e deixe seu like, para que assim você receba mais notificações sobre os novos episódios. E eu chamo agora ele, que é advogado trabalhista, um gatão muito lindo e também administrador judicial, Tiago Fabiano. Ô Andressa, obrigado. Eu quero agradecer aí mais uma vez o convite de participar agora pela primeira vez aqui, na verdade, do podcast. E quero estar à disposição aí para contar um pouco da minha história para todos vocês, que seja de inspiração para quem estiver precisando e compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência. Ai, que legal. Tiago, eu já conheço um pouco da sua história. Só que eu quero agora que você conte para aquelas pessoas que estão aqui nos vendo como que o Tiago chegou a pensar em ser um advogado. O que te fez se tornar um advogado hoje? Bom, essa história aí começa lá no ensino médio. Porque quando eu estava no terceiro ano, eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sei qual que é o curso que eu estava pensando, na verdade, para definir. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça, direito vai ser a última coisa que eu vou fazer na vida. Foi o primeiro vestibular que eu prestei. Ou seja, não tem palavra, a pessoa vai e paga com a língua rápido aqui. Verdade. E aí, na verdade, foi influência do meu pai. Uhum. Porque no início, eu queria seguir a carreira militar. Porque meu pai é policial militar de carreira do estado de Goiás. E eu tinha vontade de ser policial. Estudei no colégio militar desde a quinta série até o terceiro ano do ensino médio. E meu intuito era, sim, ser militar. Só que meu pai, percebendo essa movimentação e um desejo dele também, ele entrou na faculdade de Direito 6 meses antes de eu terminar o terceiro ano. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, ele viu que eu estava perdido e me deu orientação. Vamos fazer o curso só comigo, vai ficar fácil, porque aí você vai para a faculdade comigo, porque era particular que ele fazia, e eu tinha tentado a federal sem estudar nada e não tinha passado, logicamente, apesar de que foi só por um ponto na primeira fase, então tava até legal. Só que aí ele falou, não, larga esse negócio de cursinho, não vai inventar com esse negócio de cursinho, já vamos direto comigo, que aí você vai lá, faz comigo e a gente economiza em muita coisa. Então comecei o curso de Direito na Fazan, hoje Unifazan, se não me engano, que hoje é considerada universidade, classificada como universidade. Isso em 2007, se não me engano. E fiz o curso e gostei. E meu pai sempre na minha cabeça, faz concurso, faz concurso, faz concurso. E o pessoal sempre tem essas perguntas, né? Não só familiar, mas amigos em geral perguntam, e aí, vai fazer concurso? Você vai prestar concurso? Eu falei, não sei. Quem faz direito é isso mesmo. Quando eu terminei, não. Quando eu estava do 9º para o 10º período, eu fiz a prova da OAB. Então, nessa experiência, de fato, eu fui para a primeira fase sem muita expectativa. Apesar de que é cara o valor da prova, mas eu fui fazer essa prova mais a título de experiência mesmo, mas com aquele intuito, não, eu quero passar. Mas se não passar, ok. Por quê? Eu não fiz cursinho nenhum para a prova da OAB, que vamos considerar ela é difícil, sim. Acredito que deveria ser mais. Aí agora eu vou criar caso aí na internet. Depois que a gente passa. Depois que a gente já sofreu, aí a gente quer que o outro sofra mais do que nós. Sim, é um método de barreira que foi colocado, por exemplo, pós-universidade, o que a medicina faz antes. Então a medicina faz esse controle antes, ou seja, controla para não abrir novos cursos e tornar mais difíceis, cursos caros, para não ser qualquer pessoa que vai entrar na faculdade. Apesar que a gente já vê hoje em dia aí, que nem é tanto assim. Mas aí, como não foi possível fazer isso no início, a OAB fez o exame da ordem, que é uma prova que é feita após o curso para você se habilitar como advogado. Até porque o bacharel em direito, a gente fala, bacharel em direito é o quê? Nada. Ele é bacharel. Não pode nem fazer uma consulta. Exatamente. Dar uma consulta. Hoje estão criando algumas aberrações aí, de consultor, alguma coisa nesse sentido aí, mas enfim. Na época,
eu fui fazer o exame de ordem. E nessa época tem toda uma história por trás, que é uma história de família, de trabalho. E aí eu tive um momento com Deus. Tenho uma família que tem uma fé cristã, fui criado nessa fé cristã. E aí eu tive aquele meu momento com Deus ali e falei com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu tô indo fazer agora uma entrega de verdura lá na Mabel. Nessa época a gente tinha um verdurão. E aí eu estava indo fazer essa entrega sozinho, na Fiorino. Eu estava ali próximo da região ali dos motéis na BR-153, de Goiânia. Muita gente conhece, Aparecida ali. Aquela região é muito famosa. Muito famosa, Real, o Merchan me deu Real Privé. Então tava bem naquela altura ali da BR, indo pro sentido da Mabel, que é uma fábrica de biscoitos, bolacha, não é biscoito, gente. É bolacha, não é bolacha não, também, né, goiano? É bolacha. Não, negócio de biscoito, tá tudo errado, é bolacha. E aí, eu fazia entrega lá de verduras in natura para serem processados para a cozinha interna deles, para os funcionários. E aí eu fui fazer essa entrega e eu tava ali conversando com Deus e falei assim, ó Deus, é o seguinte, se eu passar nessa prova, eu tenho certeza que é o Senhor que está me passando, porque eu não estudei nada, eu mal estou estudando para as provas da faculdade, estudava ali, não para ser o CDF da sala, como dizem, mas para passar, tirava algumas notas boas, sim, outras matérias que a gente não tem tanta afinidade, você já descobre direto na faculdade, você faz o esforço para passar, mas aquelas que você tem afinidade, você gosta, e aí pelo gosto você vai. E eu falei, ó, se eu passar, eu sei que o senhor tá me passando. Porque eu não tenho a menor condição de passar nessa prova. E outra, para eu não ficar apavorado e tomar seu mérito, eu conversando com Deus. Né? Aquele papo reto ali. E para eu não tomar seu mérito, eu nem vou pegar nessa prova dos exames anteriores. Para ter uma ideia de como é que é. Para eu não dizer que eu nunca tive uma ideia de como é que é a prova do exame da ordem, da formulação da questão, o que eu já vi de questão era que os professores aplicavam em prova. O professor pega muito prova de exame de ordem e coloca nas provas mesmo do semestre da faculdade. Foi isso. Eu não vi vídeo como é que era, como é que preenchia cartão, nem nada. Fui, como diz, na tora. E fui lá fazer esse exame e graças a Deus eu passei. De primeira, como dizem. Nossa. Foi assim, lógico, eu gastei todo o tempo que tinha, acho que eram umas 5 horas de provas. Saí de lá esgotado mentalmente. E no dia seguinte eu tive o resultado da preliminar, aí depois o oficial, de que eu tinha realmente passado no exame de ordem. Mas, para eu não dizer que eu era um aluno displicente com os estudos, é porque, voltando na história, meu pai, ele sempre teve uma ideia de empreender. Por quê? Ele passou dificuldade financeira com o salário da PM do estado de Goiás. Hoje, que em realidade não existe mais. Na época eu lembro de que o senhor governador, não vou falar o nome porque senão alguém pode ficar chateado, ele já morreu. Pronto, já dei spoiler. Ele atrasou salários aí por 4, 5 meses de servidor público. Verdade. Então a gente dependia de cesta básica. E o salário não era lá essas coisas. E a gente já sabe como é que é servidor público, né? Ele já recebe ali, já consignado em cima, que é empréstimo, aquele negócio. Então meu pai tinha uma visão, falou assim, nossa, é muito difícil depender só de salário de polícia. Então desde que eu me entendo por gente, meu pai era serralheiro também. Meu pai teve pit dog, que o pessoal chama aqui em Goiás. Se alguém for fora do estado de Goiás, é sanduicheria que é montada na rua. É os trailers. Os trailers gourmet, mas não é trailer, porque ele é fixo no chão, mas é a mesma dinâmica de um trailer. Só que faz o sanduíche, que em alguns lugares o pessoal chama, eu acho horroroso esse nome, podrão. Não tem nada de podrão. É muito melhor que qualquer Big Mac do que qualquer Whopper do Burger King, que eu amo de paixão. Também. Mas, enfim, meu pai teve isso e meu pai sempre trabalhou com serralheria. Tanto é que meu braço até hoje é cor sim, cor não. Marca da camiseta. Marca de camiseta, porque eu trabalhava no sol com ele.
auxiliando, desde criança. E isso foi bom para mim. E teve uma época, por exemplo, que meu pai comprou caminhão, vendeu caminhão, comprou ônibus, gente. Eu aprendi a dirigir num ônibus. Ele tinha que dar os pulos, né? A primeira excentricidade dele que eu lembro dessa foi que ele vendeu o carro, que a gente ia para Brasília para visitar um amigo, familiares. Ele vendeu o carro e a gente voltou num ônibus que ele comprou. A gente foi de carro, voltou de ônibus. Não, meu pai... Versátil, Nossa, assim. Meu Deus do céu. Totalmente imprevisível nesse aspecto aí. E eu aprendi a dirigir no ônibus, enfim. Tinha 14 anos de idade. Então sempre com essa dinâmica de insatisfação do status que ele estava, porque o salário era horrível. E ainda tinha essa situação de atraso. Eu lembro que o servidor começou a agradecer de estar, depois uma outra certa pessoa do Partido Azul aí. Que soma 9, o número exato, da época. Exato. Ele assumiu o governo do estado. Enfim. E aí, nessa dinâmica, meu pai resolveu vender a casa, a única casa que a gente morava. Conversou com minha mãe e falou, tem um verdurão assim, assado, no bairro aqui próximo, eu acho que é interessante a gente entrar. Aí minha mãe topou a ideia, nessa ela gostou dos caminhões e do ônibus ela odiou. Mas aí do verdurão ela aceitou, compramos o verdurão. E aí, desde o início desse verdurão, eu tô lá ativamente, trabalhando. Então isso era na 5ª série, 6ª série, por aí, no ensino médio, era 95, bem novinho. 94, 96, 97. Por aí. Não, 95 eu tava no pré. Lembro direitinho que eu tava no pré. Então é 98. 97, 99, 2000. Tava virando 2000 já, se vem cá. E aí, entramos pro verdurão e a empresa cresceu, aí melhoramos a questão de mercadorias, não era só verduras, legumes e frutas, passamos a ter a mercearia interna, compramos um açougue do lado, depois compramos um outro açougue que era 3 lojas do lado, então foi crescendo e muito rala, porque eu começava lá com a minha mãe às 7 horas da manhã e até a hora que fechava, que eram o oficial era 9 horas, mas saía de lá 9h30. E dia de terça e sexta nós íamos pro Ceasa. Então, para fazer a compra das verduras, que minha mãe que escolhia. E nessa ida pro Ceasa, nós acordávamos, se não me engano, era 4h30 da manhã. Era o horário das frutas pra e chegar lá cedo, para pegar o mais fresco que tiver. Porque às vezes tinha muita demanda de se você não compra cedo, você não tinha o produto. Também. Isso. E aí, então, minha dinâmica era essa. Fazia entrega de bicicleta cargueiro. Não sei quem conhece isso aí, hein? Bicicleta cargueiro, colocava as caixas de gordura na frente e atrás, pedalando. Nossa, odiava entregar água mineral, é pesado demais. E aí entregava água mineral. Até que quando eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira. E mesmo sem a categoria, aí com 19, na hora de renovar, quer dizer que de renovar não, sair da provisória já para definitivo, já alterei a categoria para poder dirigir o caminhão do verdurão. D. Não, aí na verdade é C. C. Que da B eu podia pelo tamanho e atendia, que era um caminhão que a gente chamava de 3/4, caminhão menorzinho, igual aqueles caminhãozinhos de mudança que às vezes você vê na rua por aí. Sim. E aí ele atendia, a categoria dava certo. E era o que a gente tinha lá. E aí eu falei, mãe, dispensa inclusive o motorista, porque aí não precisa de me pagar. Vai me pagar a faculdade, não tem que pagar motorista. Então era esse o nosso combinado. Então era um trabalho braçal, tanto que, por exemplo, quando eu ia pro Ceasa, lá para Mabel para fazer as entregas, lá a gente levava em média aí 400, 500 quilos de verduras, toda terça e sexta, que era no dia que fazia o Ceasa. Então chegava do Ceasa, descarregava o que era nosso, eu ia para Mabel fazer a entrega. Então tinha época que eu tinha ajudante, contratado fixo, tinha época que eu não tinha. Então eu subia tudo lá para a cozinha industrial, era 3 lances, 1, 2, 3, eram 3 lances de escada, subindo verdura no lombo. Nossa. Não tinha elevador para subir essas verduras, não tinha um elevador de serviço para subir isso, era tudo na escada. E aí quando eles inventavam então, por exemplo, de pedir melancia, meu Deus do céu, quantas? Era um Deus nos acuda, normalmente 32 melancias. Meu Deus mesmo. Era e tinha que ser as maiores que tivesse no Ceasa. Muita gente. Então, que aí eles servem um almoço, fruta e sobremesa.
Aí a sobremesa, lógico, não era nosso, mas as verduras, boa parte delas, tinha outros fornecedores também, mas a maior parte era conosco. Então eu subia isso, imagina, subia 2 melancias assim, 3, né, com a cabeça aqui no meio. Aí subindo aqui lá. Então eu chegava no final, em resumo, chegava no final da tarde, eu tava morto. Eu queria era cama, queria dormir, não queria ver nada, mas aí tinha faculdade, ia pra faculdade. Então eu já tinha preguiça, cansaço e não tinha tempo, assim, tanto tempo. Porque é esgotante você ser autônomo, um profissional que tem uma empresa de pequeno porte. Porque se você não fizer, você não tem funcionário para fazer por você. E também nem consegue pagar o funcionário. Exato. Ainda, né? Você tá naquele limbo ali, naquela fase de transição, ela tem que crescer pelo menos mais uns 10, 15, 20% para eu dar conta de pagar de alguns funcionários que ela que seja suficiente para a empresa você tocar pelo menos ali uma semana sozinho. Tava naquela fase. E se a gente não vai, a empresa não roda. Que aí você tinha lá um entregador, tinha um caixa, no máximo 2 caixas para fazer revezamento. A minha mãe, a minha mãe trabalhava muito lá, muito. Meu pai não, porque meu pai estava de escala, estava trabalhando na PM. E ainda ao mesmo tempo tinha tinha 2 caminhões. Nossa. Então ele gerenciava os motoristas dele, às vezes ele mesmo dirigia os caminhões nas folgas, e eu e minha mãe lá no Verdurão. E aí, nessa dinâmica, então, o pessoal chegava assim e falava assim, a senhora que é a dona? Nossa, mas nem parece que a senhora parece funcionária aqui. Tanto trabalhar, e ela não tinha essa vaidade. Nem tinha tempo. Nem tinha tempo e nem condições de se portar como dona. E é a dinâmica de boa parte dos empresários do país. Porque são pequenos empresários. São empresários que estão envolvidos ali como diz, no chão da fábrica. Ele não está lá no escritóriozinho administrativo gerenciando. Boa parte está lá botando efetivamente trabalhando, mãos à obra, mãos na massa. Essa era a nossa dinâmica. E aí eu não tinha condições de estudar. Por que eu expliquei isso tudo? Porque eu não tinha condições de estudar efetivamente para a faculdade. Graças a Deus eu tenho a facilidade de assimilar muito bem o que o professor fala em sala de aula. E aí, como método de reforço, eu copiava algumas falas e aquilo que eu colocava no quadro. Não gostava. O que eu gostava é de ouvir. E isso eu conseguia gravar com uma certa facilidade. Então, se o professor deu a matéria bem, eu ia bem. Se ele não desse bem, eu estava enrolado. Porque era meu método de aprendizado, era mais fácil, era esse. Ouvir. E por isso eu cheguei na prova da OAB e falei, olha, Deus, se eu não passar, ok, mas se eu passar é porque o senhor está me passando, porque eu não estou estudando para essa prova, não tenho a menor condição de eu fazer essa prova e passar por mim mesmo. E realmente foi um teste de fé que eu passei. Aí quando eu tive o resultado eu falei, bom, vamos lá, eu vou fazer minha parte também agora. Vou estudar para a segunda fase. Porque é uma área mais específica do direito, que você escolhe a temática. E tem que escrever. Tem as questões discursivas, tem a peça processual para ser feita, para ser definida. E fiz o cursinho. Aí isso eu paguei, fiz o cursinho e passei também na segunda fase. Ótimo. E isso foi em 2012. Já tem chão, hein? 12 anos. 12 anos. E eu fui o primeiro advogado na família. Porque, como eu falei lá no início, meu pai tinha começado o curso 6 meses antes. Só que no meio do caminho, no 6º período, por ali, meu pai parou o curso. Nossa. E para ser bem sincero, nem lembro por quê. Acho que era envolvimento com trabalho, com igreja. Tempo. Então ele parou e foi retomar há 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Foi quando ele retomou o curso e terminou. Depois de aposentado. E aí ele fez o exame da ordem, passou também. Só que ele sofreu mais, tadinho. Ele fez algumas vezes esse exame da ordem. Porque é muito difícil.
E meu pai é muito inteligente. Aí eu ficava falando assim, não tem a menor condição de você não tá passando esse Às sinal de vezes é o ordem. nervosismo. Só pode. Eu falava assim, questão só de pode conhecimento. o senhor tá vinculado emocionalmente com essa prova. Não pode estar vinculado emocionalmente. Não pode criar expectativa. Eu sei que é dificílimo. Mas se criar, você bloqueia. Algumas coisas você não vê e erra. Exatamente. Porque meu pai é muito inteligente. Falou, não tem condição. Não tem condição de você não estar passando essa prova. Que aí depois que a gente passa, a gente fala assim, mas não é tão difícil assim. Podia ser mais. Porque tem muito advogado passando, então podia ser mais difícil. E ele passou, quer dizer, antes dele passar, minha irmã também passou. Que ela fez o curso, por influência também. do meu pai também. Ela fez o curso, mas aí eu já advogou por um tempo, mas o foco dela hoje está sendo realmente concurso público. E ele passou, ela passou, depois meu pai passou. Então hoje nós somos em 3 advogados da mesma família. Nossa. E é engraçado que eu acho que dos 2 lados da família, acho que somos os únicos. Acho que já chega também, né? Tá bom, de advogado no mundo, pelo menos no núcleo familiar nosso, dos 2 lados. Somos só nós, só. E eu enfrentei muito desafio no início de carreira. Por quê? Eu fui o primeiro que formei. Eu estava na expectativa que... Não, eu estava contando com isso. Que meu pai ia terminar 6 meses antes de mim, ele conseguiria passar de primeira na OAB. E aí ele ia começar a arrumar alguns clientes, possivelmente dentro da Polícia Militar, porque tem a área do direito público aí que é muito rentável. Sim. E regime próprio também, o previdenciário, regime próprio. Exato. As questões que o Estado vira e mexe a pronta, as falcatruas trabalhista, dele. que são horas extras, que eles direto tem alguma coisa vinculada aí com os direitos deles. E o fato da Assembleia Legislativa e do Estado sempre aprontar alguma coisa com o servidor público na criação de lei e não fazer pagamento. Exatamente. De salário, de acréscimo, ou de aumento de salário. Alguma coisa. Não, é sempre aponta. Tanto é que tem um monte de processo. Sim, se não fizesse, não tinha processo. Então, o que eu pensei? Falei, vai ser legal. Porque meu pai tem credibilidade dentro da PM. Porque meu pai, como diz no jargão militar, é muito Caxias. Uma pessoa muito certinha. Então, ele não tem meio termo com ele. Então, é sim, sim, não, não. O que, por um lado, é muito bom. E para outro, comercial não é bom. Para comercial, nisso não funciona. Você tem que ter não é malandragem, é um trejeito de levar... Estratégia de conversar, de ser maleável. E meu pai não tem habilidade nenhuma. Ele é fechado, muito fechado. Foi forjado pela PM. E o militarismo, ele traz um pouco isso. É necessário, tem gente que discorda de mim, mas eu acho necessário que instituições como Polícia Militar, polícias, tem que ter a figura militar. Hoje estão querendo aí, por exemplo, desmilitarizar. Eu entendo que cada um na sua função. Sim. Mas eu acho que o regime militar, em determinados aspectos, considerando principalmente a nossa realidade brasileira, porque a pessoa quer trazer realidade europeia, realidade norte-americana, que não são militarizados e querem aplicar no Brasil. Vamos trabalhar com a mesma base, né? Então, aí a gente aplica a mesma técnica. Não dá. Hoje não. No futuro, quando a cultura estiver melhor, quando tiver investimento em educação, que as pessoas estiverem mais bem preparadas para o mundo e mais educadas para o mundo, mais esclarecidas para o mundo, souberem mais dos seus direitos, ótimo, show de bola. Mas infelizmente é necessário uma polícia militar mais, entre aspas, firme para manter o que a Constituição fala, a ordem. Exatamente. Precisa de disciplina. Essa disciplina do militar, ela é necessária. Ela é necessária na nossa realidade brasileira. Isso, na nossa cultura. Exato. Qual é o exemplo disso? Simples. Vamos lá para um acidente de um caminhão. Todo mundo julga político. Eu sou um. Todo mundo julga político. Tal. Quem que é os primeiros a aparecer? Saqueador. Exatamente. Que é quem? É o seu vizinho. Às vezes é você. Que vai lá pegar uma caixa de carne da Friboi que caiu lá. Cerveja. Caiu cerveja, você tá lá pegando. Mas achado não é roubado. É sim. É furtado.
Não é roubo, é furto, tá? Porque tem posse, tem nota fiscal, tem dono. Então, se a gente tivesse na outra sociedade que não acontecesse, isso é um exemplo simples. Se está acontecendo isso, precisa de força policial. Quem tem capacidade de botar medo? Polícia Militar. Vamos dar outro exemplo? Estado de Goiás. Não é puxando sardinha pro governador, não. Mas, enfim. Porque existe a instituição existe muito antes dele. Rotan, que é a nossa polícia especializada de operações táticas. Rotan. Caboquinho, apronta, na hora que você fala, o que ele tem medo? Ele tem medo da polícia militar ou da Rotan? Ou dos homens de preto. Da chamada as barcas. Antigamente eles falavam as barcas, não sei como é que tá hoje. Mas não sei. Ladrão, bandidinho, pela de medo de Rotan. Já tem medo assim da polícia um pouco. Mas Rotan, eles tremem na base. Por quê? Eles não são firmes, eles são extremamente rígidos. Educativos. Rígidos, eles são rígidos. Eles conduzem a boa ordem. Mas sem os excessos, é importante ter. Porque põe medo. Mas tem que ter medo? Se a sociedade não tiver medo do Estado, porque a polícia militar ela é a personificação. O que ela é? A instrumentalização da mão do Estado na ordem pública em termos de segurança. Isso aqui é a polícia. Ela digamos assim, a encarnação do Estado. Porque o Estado é o que? Abstrato. Você fala quem que é o Estado? Pode ser município, pode ser o Estado, pode ser a União. Mas o que é o Estado? Não sei. Mas a polícia ela é a encarnação. Você vê ali, encarna que aquilo ali é o Estado. E se você não obedece às normas, o Estado vai lá e te priva de alguma coisa. No caso da liberdade. Então, por isso que eu entendo que na nossa conjuntura, o militarismo ele traz medo, sim, e é necessário porque a sociedade não é lá essas coisas. Seja por N razões. É lá na matriz que está o erro, que eu vejo. Sim. Não é porque ele é malvado porque ele quer. Às vezes sim. Mas tem uma cultura ali atrás, tem um histórico ali atrás. Isso. Porque se a pessoa tivesse numa outra realidade, talvez ela não estaria fazendo aquilo ali. Tivesse uma educação, não estaria fazendo aquilo ali. Então, por isso que eu... É uma cadeia para até chegar ali, que é extensa, é filosofar. Mas não vão passar a mão também na cabecinha do ser humano, porque tem gente sem vergonha, tem gente sem maldosa caráter, mesmo. Maldosa. Então, não é só uma questão social, educativa. Tem também a questão da maldade humana. Como assim maldade humana? Você vê criança fazendo atrocidade com o bichinho aí, que alguém, acho que esses dias passaram. O de 9 anos. Né? Verdade. Então, você vê que criança às vezes é perversa. E por isso que pai tem que corrigir. Porque ele não vem prontinho. Então, e é engraçado, porque você não ensina aquilo. Perversidade. Mas é muito reflexo. Não tem aquele, o homem nasce bom, mas a sociedade que o corrompe? Esse ditado, na verdade, é uma parte da filosofia. Eu não concordo muito, mas... Mas o meio, nós somos muito influenciáveis pelo meio. Isso aí, às vezes, o pai e a mãe não estão fazendo, mas alguém, ele viu, ele está espelhando. Ou ele tem problema mesmo mental, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente não concordo muito que a gente é produto do meio. A gente é influenciável, mas até certo ponto, porque todos nós temos consciência, salvo exceções de questões mentais, de deficiência e tal, patologias, mas eu entendo que até certo ponto nós temos consciência. É conveniente fazer, eu deixo para fazer, eu faço, não faço. Ou como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você simplesmente é conivente. Mas que tem a influência do meio, sim. Mas eu entendo que ela não é absoluta. Ela tem a sua parcela. É porque depende do caráter da pessoa também. Isso. Tem a questão do caráter. Tem vezes assim que até passo a mão na cabeça, porque às vezes não é nem o caráter. Às vezes realmente a situação leva a tal ponto que aí a pessoa realmente é totalmente... É a opção que ele viu naquele momento. Que ela
E a pessoa realmente vai ser totalmente influenciada. Mas tem a situação, sim, que ela consegue ter opção de escolha. Aí vai do caráter. E isso aplica tanta coisa na vida. Não é só questão de honestidade, é questão de relacionamento. Todo o contexto, nossa vida toda. Exatamente. Enfim. Então, nesse sentido aí, a minha vida não foi fácil porque eu fui o primeiro advogado da família. E aí meu pai não concluiu e não abriu o caminho pra mim. Então eu tive que iniciar. Sozinho. Não tive oportunidade de estagiar. Então, quem estiver ouvindo isso daí, o nosso podcast aqui, da Andressa, e tiver fazer algum curso de técnico, de graduação, bacharelado, qualquer curso que seja técnico para profissionalizar, faça o possível para fazer um estágio. Eu não tive a oportunidade de fazer o estágio porque a situação financeira nossa foi deteriorando com o tempo. Ela chegou no ápice e isso eu estava ali na metade do curso de direito e dali foi ladeira abaixo, ao ponto que a gente teve que vender tudo. Não tinha mal tivemos dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Nossa. E vocês tinham quantos funcionários na época? A gente chegou a ter no máximo, se não me engano, foram 15. 15 é muito. É muito. A carga é muito pesada. É pesada. E são salários que não são salários mínimos. É acima, porque, por exemplo, açougueiro, ele recebe 2, 3 salários mínimos. Os pisos salariais, de acordo com as convenções. É maior. É extenuante o trabalho deles, é muito difícil. Eu acho válido, sim, o valor que recebem, sim. Mas para o pequeno empresário é complicado. Aí, se você entra em qualquer dificuldade financeira, a primeira pessoa que você vai cortar é funcionário. Você não vai, como empresário, o que você vai cortar? Não tem como, porque a energia ela vai continuar vindo a mesma, a água vai continuar vindo a mesma. E se para você não deixar faltar mercadoria, você tenta cortar funcionário. Aí você começa a ter uma deficiência no atendimento. Aí o cliente para de ir. Porque aí já não está gostando tanto da qualidade do atendimento. Às vezes o produto é legal, mas aí ele deixa de ir. Falta dinheiro de entrar no caixa. Aí você já deixa de comprar mercadoria. Então é um ciclo vicioso. Se você não tiver. Só piorando, se você não tiver uma forma de romper esse ciclo, é até zerar. E foi o que aconteceu com a gente. Entramos em empréstimos, sujou o nome, aquele negócio todo. Sim. E até falou, não dá mais. Minha mãe desenvolveu através disso daí fibromialgia e depressão. Teve uma época do final que minha mãe, ela caiu o cabelo dela por conta de estresse, que ficou uma bola desse tamanho assim, pelada no cabelo dela, no couro cabeludo. Bem aqui na frente. Aí, mulher já é aquele negócio com cabelo. A vaidade. Cartão de visita de uma mulher é o cabelo, para muitas. Aí pronto, piorou a depressão, piorou a fibromialgia. Até descobri que era fibromialgia, tomando analgésico por conta própria, ia no médico e não descobria, aquela situação toda. E então eu tinha que me esforçar mais dentro da empresa para ajudar essa situação financeira delicada. Então, como é que eu saía do Verdurão para poder estagiar? Não tinha condições. Formei. Continuamos ainda nessa dinâmica de dificuldade financeira. Como é que eu saio do Verdurão para advogar? Porque precisando de mão de obra. Precisando de mão de obra, porque a gente tinha que ter dispensado o motorista que fazia as entregas, que ia fazer lá no Ceasa as compras. Eu tive que fazer. Porque teve período que teve motorista, período sem. Tinha que dispensar. Não tinha a menor condição. E aí não tinha como eu também advogar. Então, aí como também não tinha tanta demanda, aí eu começava, pegava um caso aqui, outro aqui lá. Aí de manhã estava fazendo entrega de verdura, às vezes à tarde estava começando a fazer um atendimento de um cliente, fazendo audiência no fórum. Então no mesmo dia você podia me ver com botina furada, calça meio lá, essas coisas, suado de carregar peso. E à tarde eu estava num terninho para atender um cliente ou outro.
E assim começou a minha advocacia, porque eu também não tinha condições de sair, desvincular totalmente da empresa para, por exemplo, trabalhar no escritório, já que não tinha estagiado. Uhum. E é difícil advogado trabalhar no escritório no início de carreira, porque paga muito pouco. Demais. O salário é baixo. E olha que a gente tem um piso aqui, mas a maioria dos escritórios não, infelizmente. Como diz para inglês ver. Mas é pouco pelo trabalho. Trabalho em um escritório que tem grande demanda, o advogado sofre. Eu já sofri. Quando eu iniciei, eu comecei ganhando R$1.300 trabalhando igual uma louca. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. Para ganhar R$1.300. Sofri. E aí eu tinha que ir para audiência, tinha que fazer peça, tinha que impugnar laudo, porque às vezes não tinha um assistente técnico. E tudo na área trabalhista, eu sofri muito. Eu falo que nesse escritório, meu primeiro escritório, eu trabalhei 5 meses só porque eu já estava estafando. O que eu aprendi em 5 meses foi equivalente a 5 anos, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Sábado eu estava lá de manhã. Sério? De tanta demanda. Muita demanda, porque a gente trabalhava para um grupo de empresas que prestava serviço. Né? Massa, advocacia de massa. Prestava serviço para a Comurg. E muito funcionário dessa empresa ajuizava ações trabalhistas, acidente, e era não só no estado de Goiás, tinha Mato Grosso do Sul, Brasília, então foram em vários estados, e aí eu trabalhei bastante. Mas, e quando você iniciou? Você já iniciou na advocacia trabalhista ou não? Como que você foi parar lá na trabalhista? Tem uma grande história também por aí. Comecei como clínico geral. Como todo advogado. Que... Todo não, mas boa parte dos advogados vai como clínico geral. Então, tive... Nem lembro como é que foi meu primeiro processo. Acho que foi direito consumidor. Então, juizado, especial civil, causa mais simples, execução de cheque. Tive até um caso criminal. Foram 2, na verdade. Quem nunca pegou um criminal? Nossa, pra nunca mais. Isso é ruim, pesado. Advogados criminalistas, estamos com vocês. Eu tiro o chapéu, viu? Tiro o chapéu, porque não é fácil. Não. Só o ambiente da CPP já é pesado. O ambiente de um presídio, nossa, é terrível. Só que assim, o advogado, porque também dentro do direito penal tem os advogados generalistas, que vai naquele ali que aparece de tudo. Mas hoje tem advogado que, vamos falar assim, não seria de boutique. Também tem os advogados de boutique. Sim. Mas tem aqueles que definem por área. Por exemplo, eu conheço alguns que trabalham só de crime colar em branco. O tipo da tipificação do crime. Exato. Porque igual mexer com outros lá, estupro... Você lidar com uma pessoa que é suspeita de ter estuprado um menor, pedofilia, tráfico de drogas, nossa, eu acho que deve ser muito pesado. Eu não tenho. É pesado. Eu não tenho emocional para isso. É pesado. Como todo advogado, quer dizer, boa parte deles, iniciei minha advocacia como generalista. O que é generalista? Ele advoga em qualquer área que aparecer, afinal de contas, os boletos vencem. E se não for meu engano, meu primeiro caso foi direito consumidor, juizado, coisa simples. E aí começa, a família vai divulgando você, falando, não, vira uma antena parabólica, então qualquer pepino, fala com meu filho, que é advogado. Às vezes nem é só confusão, coisa que não tem nada. Às vezes é uma insatisfação com o servidor público e fica perguntando pra gente as coisas. E a gente dá as consultas de graça, afinal de contas a gente quer ser conhecido, ser lembrado, ter o telefone anotado, para quando realmente precisar, estarmos à disposição. Então eu comecei bem devagar. Tive algumas parcerias no início da advocacia, depois cheguei a montar a sociedade, tive 2 escritórios na época. Até trabalhei com um advogado que era conselheiro da OAB lá no centro de Goiânia. Então fui adquirindo algumas experiências. E na verdade a boa parte do meu aprendizado foi sozinho mesmo. Aprendendo como é que montava uma ação assim, assado, coisa que eu nunca tinha visto, como é que executava um cheque, quais as formas de cobrar um cheque, são pelo menos 3 tipos de ações diferentes, dependendo do tempo, e foi nesse sentido. A advocacia trabalhista, ela veio de uma forma meio que natural. Por quê?
Às vezes vai, advoga para um, para outro, aparece a tal da ação trabalhista. E aí, não, eu quero processar a empresa, assim, tal, que aconteceu isso. E aí você vai pesquisar no pai Google como é que funciona. Porque eu odiava direito de trabalho na faculdade. Nossa. Eu também. Odiava direito de trabalho na faculdade. Porque eu acredito que o professor de direito de trabalho, ele tem que trazer a dinâmica do dia a dia trabalhista. Primeiro, como é que funciona? Você pega da audiência até o fim do processo. A gente nem sai da faculdade sem saber fazer audiência. Não fazer nada. E a gente tem que não ensina a gente a ser advogado. E, e aí a gente vai assistir aquelas audiências de conciliação que você nem sabe o que aconteceu, tá todo mundo embora. Exato. Oi, acabou? E aí? E agora? O que eu faço? Eu lembro que na minha época, que não era virtual as audiências de conciliações, eu ficava assim, o que aconteceu? Que eu tinha que anotar o que tinha acontecido? Eu falei, o que aconteceu aqui? Ah, sim, na hora que você participava como estagiário? Sim, na época da faculdade, que a gente tinha que assistir. Como é que era? Era o estágio, que eu não me lembro o nome. Mas é estágio curricular. Prática jurídica, isso. Isso, prática jurídica. Nossa, eu odiava direito de trabalho, porque aquele negócio não entrava na minha cabeça. Porque você tinha um sistema processual, que é o Código Civil, o Código de Processo Civil, na verdade, e aí o trabalhista é totalmente diferente, tem nada a ver. Não é nem código. Não é nem código, é CLT. Consolidação. Consolidação das leis de trabalho. Aí, e outra, na minha época, o prazo era corrido em dias corridos. Todas as áreas. Não eram úteis ainda, foi 2015, não, Código de mas Processo. O CPC... 2015 que mudou. Não, o CPC era dias úteis. Dias corridos. Alterou para dias úteis no Código de Processo Civil 2015. Ah, foi mesmo. É porque eu peguei já na transição. Aí 2002, acho que a gente confunde um pouco, 2002 foi o Código Civil que alterou. Isso. E aí 2015 o Código de Processo Civil, e a gente tinha que ficar lá contando recurso trabalhista 8 dias. 8 dias, corrido. Desculpa lá, mas tô nem aí pra feriado, final de semana, conta. Tinha que trabalhar. E ainda era o processo físico. A gente tinha que ir lá tirar cópia dos calhamaços. Nossa, sofri, viu, como estagiária. Eu fui estagiária. Quando eu comecei no direito de trabalho, já tinha transitado pro PJ, graças a Deus. Foi 2013, aqui no estado de Goiás. Isso. Sim. Mas eu cheguei a ver um processo trabalhista físico. Nossa, obrigada. Cheguei um dinossauro. No civil eu peguei processo físico. Fazer carga de processo. Nossa, que ódio. É o prazo de quem? Aí, pelo menos tinha prazo em dobro, quando tinha que fazer carga de processo físico. Nossa, dos advogados. Ódio daquele negócio. Meu Deus do céu. Quando sumia processo. Nossa, ixi, Maria. Não, tem que dar busca, doutor. Que já. E eu trabalhei também, fiz estágio no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quando os processos sumiam lá da busca, eu que falava, doutor, tem que dar busca. E a gente procurava aquilo lá. Nossa, era muito difícil. Aí depois, porque alguém ia lá e guardava no lugar errado. Exato, porque era prateleira. E assim, eram milhares. Exato. Milhares de processos que a gente tinha que procurar. Não, tem juiz que tem mais de 5 mil processos. Não, então. Entendeu? Milhares. Aí o trabalhista veio nesse sentido. Porque começa a aparecer um caso ou outro. Não, eu quero processar a empresa. E para o funcionário, e para o advogado trabalhista, para funcionário, é mais fácil advogar. Porque a própria CLT ela já dá uma protegida no funcionário. Então, você faz uma peça mais simples. No início, não usa tanta técnica. Narra os fatos. E eu quero isso. Pronto, o juiz vai te dar. Se você tiver direito. E conseguir provar na audiência. Isso. Então, eu comecei por aí. Advogando para funcionário. Para a empresa, a técnica é maior. É mais difícil. É mais difícil advogar para a empresa. E foi quando, depois de ter uma experiência com funcionários, que eu tive uma experiência com um amigo meu, Dr. Marciones. E aí ele me ensinou boa parte da advocacia trabalhista para a empresa. Aí eu peguei gosto com a advocacia trabalhista. Porque eu percebi a dinâmica da advocacia trabalhista como mais rápida, um pouco menos complexa, um pouco menos, mas ela é mais célere.
Então você vê o processo encerrar mais rápido. Porque, pelo amor de Deus, eu tenho um processo com mais de 11 anos. Eu sei como é que é isso. Praticamente no início da minha carreira. Tem processo aí que eu vou... Tô pensando, meu Deus, eu vou aposentar com esse processo? Não é possível. E nem vai ter tanto dinheiro assim pra receber lá. Então. Só confusão. Então, por quê? No cível é muito demorado. Aí você pega uma comarca do interior, então, que às vezes um juiz responde por 3 cidades, pelo amor de Deus, o processo, não, como diz a gente, fala, não anda. O negócio não vai. E a gente está com uma problemática tão grande depois do chat GPT com essas varas. Até muito erro, mas Demais. É muito aí erro. Você faz embargos. Não, muito erro. Eu tô com um problema de falta de intimação. Eu questionei, pedi pro juiz chamar o processo, o feito à ordem. Não chamou, falou, rejeitou. Está em cumprimento de sentença. Não fui intimada da decisão da rejeição para poder entrar com agravo. Agora eu vou impugnar no cumprimento. Não. E eu acho que a gente. Para ter que anular tudo que foi feito. Pois Porque na impugnação você pode alegar qualquer matéria, né? Mas assim, não foi por erro dos advogados. 525, foi por erro dos servidores. E é uma responsabilidade ali, você está lidando com vidas, o processo é uma vida, não é um calhamaço de papel. Hoje não é só aquele tanto de escrito que tem na sua tela de computador, porque o processo é virtual, mas é uma vida que tem ali. E eu acho que tem que ter mais respeito, mais atenção. O judiciário tem que... às vezes o juiz nem sabe o que está acontecendo ali dentro da vara, e pode agora ter atos ordinatórios, o próprio secretaria, os próprios servidores dentro da vara pode falar, e aí que está a problemática maior. Porque não tem capacidade ainda. Tinha que fazer curso para poder fazer isso, porque tá prejudicando e muito o advogado, o trabalho do advogado e as partes, na verdade, porque ali tem 2 partes. Exato. Um exemplo básico que eu tive umas 2 semanas atrás, que é um tal de um copia e cola. Então. Pelo amor, tanto advogados quanto servidores. Sim. Porque, vamos ser sinceros, não é porque eu tô livrando a barra de juiz, não. Mas juiz não pega um processo para ficar lá escrevendo o que ele tá fazendo, é assessor. Só que, senhores, como chefe, os senhores são responsáveis pelos seus subordinados. Então, se o subordinado errou, você errou. Então, começa aí. Então, assim, é um copia e cola para poder atender meta de CNJ que é absurdo. Coisas assim, uns erros. Eu tive lá, um exemplo. Já está em fase de cumprimento de sentença. E é um processo, para você ter noção, um processo que eu tenho de 2016. Nossa. Trabalhista, na época eu peguei reclamação trabalhista. Maravilhosa a ação, se eu receber, né? Porque é mais de 350 mil reais para minha cliente. Mas, tá assim, não tem... A empresa sumiu e nós estamos indo em cima do sócio, já está indo até na esposa do sócio. Uhum. Só que aí o juiz apresentou uma decisão falando, não pode ir em cima da esposa do sócio. Foi como assim? A jurisprudência tá claríssima, até no DST que pode, até ameaça não pode. Uhum. Aí só que aí ele vem e dá o conteúdo de decisão. Porque isso ele está rejeitando um pedido. Mas na cabeça lá da peça está escrito o quê? Despacho. E de despacho a gente não faz recurso. Parece que faz de propósito, né? Parece. Porque se você passa o olho rápido e esquece desse pequeno detalhe, apesar de estar em negrito lá na primeira linha, você não vai... para travar o advogado. Aí se você passou o prazo, perdi aqui o prazo dos embargos. Aí eles vão, não, mas tá, tudo bem. Aí pelo princípio da instrumentalidade, vou fazer aqui, no caso, o agravo de petição, vou subir para o tribunal. Falando, não pode, porque com despacho... Não tem recurso. Só terminativa. Decisão terminativa. Aí você vai lá, tem que fazer embargos, declaração, tal, mais... Ou entrar com mandato de segurança, porque não tem recurso mais. Nossa, eu entrei com embargo de declaração. Falei, doutor, aqui ó, eu acho que tem um erro material, porque o conteúdo é decisão, mas aqui em cima tá despacho. Graças a Deus. Aí foi lá, realmente, erro material, tal, é decisão. Ótimo. Agora fazer o agravo. Mas é brincadeira aqui, já perdi mais um mês. Que até que vai pro juiz, analisa, decide, volta. 1 mês, 2 meses. E aí tudo isso vai virando um efeito dominó, que lá no final o quê? Vai dar 10 anos de processo. Nossa. Trabalhista.
Viu? Trabalhista não demora, não é rapidão assim não, gente. Eu tenho um de 2016 também. Até hoje. Tô tentando receber. Gente, tô preocupado. Minha cliente, ela é idosa. Ela é idosa, ela tem câncer. Nossa, aí é... Aí, mas tem prioridade. Pra inglês ver? Não Pra funciona. inglês ver essa prioridade do CNJ aí. Porque não funciona. Não adianta. Mas tem situações que, nossa, tem julgadores, vamos assim dizer, que trava demais o processo. Eu tô com um problema o que acontece? Na Justiça do Trabalho, eu tô com uma diarista para reconhecer vínculo de emprego. O ônus da prova é de quem? Quem tem que comprovar? Aquele que fala que é prestação de serviço ou aquela que fala que é vínculo de emprego? Pela legislação, vai ser do patrão. Isso. Pelo TST, entendimento do nosso tribunal aqui, o majoritário é. Aí veio o desembargador, a turma. Já no recurso? Nossa. Falou que o ônus é... O ônus é da empregada e a empregada não provou, porque a lei, aquela lei da empregada doméstica, o artigo 1º, ele fala assim que só será empregado doméstico quem estiver trabalhando habitualidade, ou seja, trabalhar mais de 2 dias. E porque a lei fala 2 dias, o ônus passa a ser da empregada doméstica. Lá tá ao contrário, pelo que eu entendi no primeiro. Lá tá falando que o empregado doméstico é aquele que trabalha assim, assado, mais de 2 dias. Foi uma questão mesmo natural para a advocacia trabalhista. Porque aparece situação, funcionário quer processar a empresa e tal. E aí comecei para funcionar e com a proximidade com o Dr. Marciones, que é meu amigo da época de graduação, isso já um bom tempo depois, ele sempre me explicou que no escritório que ele trabalhava, que é do primo dele, que aí já, tá vendo? Tem parente, então sempre ajudou muito. Então o Marciones foi forjado na trabalhista para a empresa, que lá era muito para a empresa. E aí eu aprendi com ele boa parte dessa advocacia para a empresa. E tomei gosto. E me aventurei, né? Porque, nossa, quando você vai para advogar para a empresa, a responsabilidade é outra. Tem que trabalhar bastante. Outra, porque você tá o tempo todo na defensiva, literalmente. E qualquer vacilo perde processo. E é muito dinheiro. É muito dinheiro pro empresário. E eu ainda tenho essa carga de que eu fui empresário. Eu sei como é que dói. Porque tá certo. Às vezes o funcionário realmente foi lesado. Mas se tem a malandragem de alguns advogados, que pede mais do que deveria ser. Tem a malandragem de alguns funcionários, que pedem mais do que deveria ser. Então, se passa da conta, o prejuízo é muito grande para a empresa, porque aí ela deixa de ter a possibilidade, por exemplo, de pagar uma folha que está lá em dia. Às vezes ela atrasa, aí vai virando. Só que é aquela situação do bater de asa de uma borboleta, você não vê aqui o efeito hoje, mas às vezes acontece um tsunami lá no Japão. Quando uma borboleta bateu asa aqui. É isso dentro da empresa. Não, mas eu atrasei um salário desse mês porque eu tive que pagar a ação trabalhista, assim. Aí no outro mês ele já começou a pagar. Só que você não está vendo o efeito que está acontecendo por baixo. O tsunami. Aí vai começando a atrapalhar a empresa inteira. Então eu tinha esse senso de responsabilidade. Medo mesmo. Tanto é que chegava na audiência de instrução, sentia minha jugular aqui, ó, no colarinho da no coração batendo, assim, para dar um infarto de preocupação. Gostei. Enfim, gostei da advocacia trabalhista para a empresa. E aí comecei a advogar para uma construtora em parceria com alguns advogados. E daí veio também o conhecimento para a recuperação judicial, que hoje já atuo também como administrador judicial em recuperação judicial e falências. Hoje, boa parte dos meus processos, que eu sou nomeado, está lá no Tocantins, mas prospectando aí novos clientes, vamos ver se os juízes me nomeiam. E um caso de sucesso que eu queria até te contar, interessante advogando para a empresa, foi, por exemplo, uma situação de seguinte. Um funcionário de uma construtora de rede elétrica, e na verdade ela dava manutenção de rede elétrica. Então, às vezes rompia um cabo, aí mandava uma equipe de funcionários para ir lá restabelecer o fornecimento de energia, seja por chuva, qualquer coisa nesse sentido. E aí deu um vendaval na zona rural, e aí caiu um monte de bambu em cima da rede elétrica. Nossa. Aí chegou a quase romper, mas não rompeu, mas tava os cabos rebaixados, então tinha que tirar os bambus, restabelecer a energia. Bom, chegou a equipe lá, um funcionário foi fazer a verificação, subiu em cima dos bambus para poder cortar eles com foice
E no que ele foi cortar, uma cascavel tava embrulhadinha lá, tuf, na panturrilha dele. Mordeu. Você tava divulgando pra quem? Pra empresa. Pra empresa. Nitidamente é um acidente do trabalho. Sim, É um acidente, porque estava no exercício da função dele. Fizemos o CAT, tudo bonitinho, tudo certo. Era dito e feito, entrou com o processo trabalhista. Assim que demitimos ele. Ficou afastado pelo INSS por mais de 15 dias. Era uma cascavel, gente. Deu um corte do joelho ao tornozelo. O médico abriu o corte assim para poder tirar o veneno, tal, deixou aquela ferida aberta por uns dias, soro, terrível negócio, feio as fotos, tudo dentro do processo também. Aí ele entrou com a ação pedindo indenização por acidente de trabalho, lucro cessante, dano estético, tal, uma ação de mais de R$120 mil de indenização contra a empresa. A empresa pagava tudo certo, não tinha erro nenhum na empresa, nada. E aí cheguei na audiência, não, tem acordo? Não. Aí eu já considero, vai doutor? Não, tem não. Aí fomos lá para a audiência com o juiz. Fez perícia médica, né, contratamos, aí a empresa tem gasto. Gastou lá, além dos meus honorários, gastou lá, acho que foram R$3 mil com um ortopedista para acompanhar a perícia. Tá, tudo certo. No dia da audiência com o juiz, doutor, tô vendo aqui que o processo, falando pra mim, né? Eles adoram chegar já no advogado da empresa pra botar a gente na parede. Doutor, tô vendo que é a situação do processo é um acidente de trabalho, já tem lá, tem caixa, já tem tudo aqui e tal. A empresa, qual que é a proposta da empresa? Eu falei, doutor, não tem proposta não. Não tem não? Ele até ficou assim, desconcertado, que tava crente que eu ia fazer acordo lá. Não tem não. E aí, o que acontece? Eu mostrei pro juiz durante a audiência que o funcionário não estava usando EPI e que a empresa forneceu o EPI, que a empresa fiscalizava o EPI, ou seja, não usou de teimoso. Aí o que aconteceu? Ele assumiu o risco. Aí a responsabilidade da empresa saiu. Culpa exclusiva da vítima. E não teve como dar até a advertência ali pra ele, Ué, naquele momento? Como é que ele tava cheio de veneno, a gente de comprova, cobra? fiscaliza, a gente comprova que entregou. O senhor quer que eu faça o quê? Bota um sensor de choque elétrico nele, na hora que ele desobedeceu, eu já dou um choque nele? Não tem como isso. Aí, perdeu o processo. Não gastou um vintém. Ainda bem que manteve. Mas olha só que interessante. A sua história é interessante e assim como você, eu também iniciei pegando quase tudo e a minha primeira ação foi previdenciário, que hoje eu atuo tanto na área trabalhista como na área previdenciário e em razão de algumas empresas também eu trabalho na área empresarial. Mas eu tenho que te falar que nós estamos chegando ao fim, Thiago, de mais um episódio. Foi muito divertido. Muito. Thiago, nós estamos chegando ao fim e eu gostaria de te agradecer por estar aqui contando a sua história, que é uma história muito interessante, que às vezes as pessoas nos veem e falam, isso daí deve ter nascido no berço de ouro, mas não sabe a nossa realidade. Às vezes a nossa família se mostra ali que tá bem, mas ninguém tá bem. Ninguém tá bem. Nada é fácil. Tudo precisa de muito esforço. E eu espero que você que esteja assistindo, pegue a história do Thiago, você que estiver aí fazendo direito, não sabe o que eu ia fazer, conversa com Deus, conversa aí com aquilo, com aquela força que você acredita para tentar achar o seu caminho. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, amei estar aqui. Rimos demais, contamos histórias aí, acredito que vai servir de inspiração para alguém. Sim. E espero que realmente anime quem estiver desanimado. Tem possibilidade sim para todo mundo no mercado. Alguns contam com sorte, outros com muito trabalho duro. E não adianta, na advocacia também tem que ter um pouquinho de sorte, sim. Sim. Tem que ter sorte, tem que saber ser um bom estrategista. Exatamente. Tem que saber pensar fora da caixinha, porque afinal, não é o juiz que está fazendo ali uma jurisprudência sozinho. É por conta do trabalho do advogado. E é por isso que advogado é chamado de doutor, porque nós fazemos teses, nós que elaboramos as teses, como se fosse um doutorado.
Nós que fazemos aquele estudo todinho de um processo, ele é tido como um trabalho mesmo, como se fosse... Um trabalho de tese. Exatamente, nós que fazemos as teses. E muito obrigada novamente. Quem quiser ter mais informação, falar com o Thiago, o Instagram dele vai estar aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios e já deixa seu like. E muito obrigada por mais um Histórias de Sucesso. Afinal, todos nós vivemos de histórias. E qual é a sua história? Até o próximo episódio.